eu sou Rafaela Gomes e está no ar a TV Cambinda, transmitindo saberes através da internet. No programa de hoje, estaremos tratando do tema A História dos Maracatus Nação. E para conversar com a gente, estou chamando Vanessa Paula Santos, que é presidente do Centro Cultural Cambinda Estrela e Maracatu Nação Cambinda Estrela. Fábio Sotero, que é presidente do Maracatu Aurora Africana e da AMAMP, Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco. E Walter Filho, que é presidente do Maracatu Raízes de África. Vamos com a gente conversar? TV Cambinda, transmitindo saberes através da internet. Vamos nessa? Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. É muito bom ter essas feras aqui, viu? Só feras. É muito bom, vocês não têm noção como é bom ter esse povo aqui com a gente hoje, tratando desse tema, que é um tema maravilhoso, tratar da cultura, da arte e educação. E essas pessoas fazem emanar arte, cultura e educação no estado de Pernambuco, na cidade do Recife e em suas comunidades, onde estão sitiadas seus maracatus, seus brinquedos. É muito bom tê-los aqui e tê-la aqui também. Minha presidenta, Maracatu Nação Cambinda Estrela, na nossa Casa Diamante, primeiro de tudo e mais nada. Fábio, muito obrigada por estar aqui. Walter também, muito gosto em tê-los aqui. Então, eu, Fábio Sotero, né? Atualmente estou presidente do Nação do Maracatu Aurora Africana, sediado em Jaboatão dos Guararapes, né, no centro, mas também estou como presidente da Associação dos Maracatu Nação de Pernambuco, a AMAMP, no qual eu vou aproveitar, né, o prestígio da TV Cambinda para dizer, eu sou o presidente, estou, né, na verdade, estou o presidente da associação, mas não sou eu que determino as ações da AMAMP. Sem falar de que a AMAMP não é só Fábio Sotero, né? Aliás, eu nem represento Fábio Sotero, eu represento a Aurora Africana na AMAMP. Mas a AMAMP, toda a decisão é tomada e feita através de um consenso das 26 nações que existem em Pernambuco, em reuniões tanto extraordinária como ordinária. Então, todas as ações da AMAMP, todas as decisões tomadas pela AMAMP, seja ela qual for, é tomada em maioria, em comissões, né? Não é só Fábio, não é Fábio Sotero, aliás, não é nem só, desculpa, não é Fábio Sotero que toma nenhuma decisão da AMAMP, é as nações de Maracatu que estão nela associadas, que se reúnem e a maioria vota. Então, pelo amor de Deus, parem de malhar Fábio Sotero e a Aurora Africana. Mas, fora isso, eu já estou agora como conselheiro do Conselho Municipal de Igualdade Racial do Jaboatão dos Guararapes. Acabamos de ser eleito a Aurora Africana também para representar as entidades culturais, né? E aí a gente pretende fazer um trabalho bem legal, porque Jaboatão é muito complicado nessa área. Também é membro do... Mas a gente está lutando para descomplicar. É membro do Comitê de Salvaguarda dos Maracatus Nação, no qual a gente tem aí, bem em breve, um processo de salvaguarda para ser divulgado e, consequentemente, diversas ações a gente vai fazer positivo para os Maracatu Nações, de acordo com a maioria, né, decidindo, no qual a gente vai ter agora um fórum interno da AMAMP nos próximos dias. No momento, eu só vou deixar para eles dois que são mais graduados. É bailarino, é dançarino, é formado em dança pela Universidade Federal. Está concluindo, mas estudando tem que anotar. Anota aí, né? Vanessa? Vanessa Paula Santos, né? 38 anos, mãe de Christopher Baiô, que agora tem 8 anos, estamos em 2021, madrinha de Ana Clara, né, ambos de Xangô, madrinha de Inaê e de Miguel, do caçula Miguel. Então, estou presidente do Centro Cultural Cambinda Estrela, do Maracatu Nação Cambinda Estrela, né, faço produção cultural, sou professora, pedagoga, como uma vez uma integrante em nossa fala, Joana, que a gente gosta muito dela, é uma batuqueira extraordinária. Ela falou, você é mãe de muitos, né? Isso é verdade, né? Sou amiga, né? Sou irmã, né?
E é isso, eu sou isso, né? A gente ganha sempre esses apelidos, que não é apelido, mas é uma coisa bem legal, né? Mãe, lá na Aurora também muita gente chama de pai. Chega, oi pai, até benção dor. Mas é uma forma, Ô, pai, é uma forma pai, tão carinhosa. eu E acho assim, também, eu acho vindo massa. de pessoas que a gente entende, né, tem a empatia, se coloca no lugar. Porque a Joana, por exemplo, é para mim uma mulher extraordinária, né? Porque ela já tem o quê? Uns 50 anos, né? É por aí. Eu creio que seja isso, eu não errei, desculpe. Pode ser que Mas ela seja mais nova, né? empregada doméstica, sabe, uma guerreira, toca a faia, tá sempre sorrindo, sempre com alto astral, tá tudo bom para ela. Não tem nada ruim. Então, assim, essas pessoas, elas têm que ter esse registro, têm que ter esses momentos importantes, porque elas falam com tanta naturalidade, vem do coração, que você entende, né? Para muita gente pode ser besteira, mas para ela significa muita coisa, né? Não, e é muito bom, né? É muito bom receber o carinho, né? Walter? Bom, eu não levo o nome de pai a não ser da minha filha, né? Eu também estou novinho assim, mas enfim. Sou Walter Ferreira de França Filho, né? Estou também presidente, já é longo, né? Não sei esse nome. Estou presidente do Maracatu Nação Raiz de África, né? Um maracatu que se constituiu, né? Recentemente, embora tenha uma jornada, né? Já de bom tempo. Sou historiador, né, graduação em História, especializações e mestrado, sou professor, né, e com muito orgulho componho, né, a MAMP, sou amigo de Rafaela, amigo de Vanessa, amigo de Fábio, amigo de todos, né? Eu acho que é isso, né, e agradecer mais uma vez o convite, né, é sempre um prazer, e não é um prazer de boca para fora, né? É sempre bom estar aqui. Eu me sinto muito bem. Já dizia isso há muito tempo, a gente já se conhece, né? E a gente sabe, né? Tanto é que 86 isso, né? anos do Caminho de Estrela, quem estava lá com a gente, mestre Walter, mestre Arlindo, né? Porque a gente acredita naquela sua fala, né? De ver aquele momento mágico, né? Isso. Então, obrigado, né? É isso aí. A primeira pergunta vai para você, Walter. Fala um pouco da base histórica, fazendo esse entremeio passado e presente, e, se quiçá, o futuro dos Maracatus Nação. Fala um pouco para a gente. Então, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer tê-la, né, e tê-lo também, né, aqui nessa mesa. É um tema instigante, né, um tema muito difícil, né, muita gente se coloca, muita gente fala, e realmente é um tema dificílimo para tratar. Eu vou tentar, né, em algumas palavras, dar conta de algumas coisas, tá? Então, o maracatu é uma manifestação cultural onde negros e negras, principalmente, né, tem a maneira de representar a sua, vamos dizer dessa forma, né, a sua identidade afro, tá? Então, o maracatu, como manifestação, é uma manifestação bastante antiga, né, uma manifestação que veio sofrendo também algumas modificações, mutações, né, que isso é fruto da cultura. Então, a gente consegue observar que dentro da história, a gente consegue identificar a partir ali do século XVIII algumas menções ao maracatu, mas a gente não tem muito bem comprovações literais, né, de como eram esses maracatus. Ao passo que, quando a gente passa para o século XIX, século XX, é que a gente consegue identificar um pouco mais como eram esses maracatus. Então, a gente consegue visualizar a presença dos tambores, que já tem uma modificação para a atualidade, né? Então, a gente consegue visualizar algumas referências, por exemplo, ao maracatu Nação Elefante, que eu acho que o Fábio depois pode falar um pouco da data, né? Que pode ser uma referência para os maracatus, a data de fundação do elefante. Mas isso eu vou deixar para o presidente falar, né? Então, ao longo do século XX, a gente percebe um fortalecimento cultural desse maracatu, onde eles são usados, por exemplo, na década de 30 e 40, quando as manifestações
religiosas, elas passaram a ser perseguidas pelo governo Getúlio Vargas. Então, esses maracatus eles foram utilizados como uma maneira de disfarçar, né, esse ato proibido, né, essa religião que era deturpada, né, segundo a visão de algumas pessoas. Então, a partir dali, a gente começa a perceber que esse maracatu ele passa a apresentar novos elementos, né? Novas figuras vão aparecendo. Então, por exemplo, quando aparece aí a figura de Dona Santa, que é uma referência, né, para todo maracatuzeiro e maracatuzeiro. Eu vou dizer que se preze, né, porque a gente não pode dizer que foi a única referência, mas ela é uma referência importantíssima, assim como foi Dona Madalena, né, como foi Seu Cocó, como Dona Elda, por exemplo, né? E aí as referências masculinas também, né, que a gente tem, por exemplo, o Seu Eudes, a gente tem Seu Luiz de França, né, e outros e outras que estão vivos hoje que fazem o maracatu, né? Por exemplo, o Mestre Walter, que vai, na década de 90, ter uma mão importante, né, nessa nova roupagem musical, e isso faz com que os maracatus também ganhem outra visibilidade. E aí, a partir dessa década de 90, 2000, a gente tem visto, né, a classe média, principalmente, olhando para o maracatu, também com uma importância no movimento mangue, mas não somente, né, isso é importante a gente destacar, porque na década de 80 a gente tinha o movimento negro, por exemplo, né, atuando ali, elevando as coisas culturais dos negros e negras. E aí, quando chega na década de 90, tem aquele estouro, né? A gente até brinco dizendo que não dá para tirar, por exemplo, a maestria do Chico. Mas se não tivesse havido pessoas na década de 80, 70, mantendo ali os maracatus, lutando, brigando, a gente não teria, por exemplo, o que apresentar na década de 90. É verdade. Né? Então, assim, hoje em dia a gente vê um boom do maracatu lá fora, né, no mundo. Eu brinco dizendo que só não tem na Lua e Marte porque ainda não tem ninguém morando lá. Ninguém morando se lá. tivesse, o maracatu estaria lá. Então, a perspectiva do maracatu, ao meu ver, para o futuro, né, é de mais mudanças. Né? Agora, assim, de mais mudanças seguindo os ritos, tradições e etos dos próprios maracatuzeiros. Não algo que venha de fora para dentro, mas sim que nós possamos construir, identificar, dar simbologias a determinadas coisas que vão aparecendo ao longo do tempo, mas sempre lutando. Né? Eventos como esse, por exemplo, a gente está percebendo essa nova, né, linguagem. Né? Então, a gente está aqui, por exemplo, pessoas mais jovens, conversando sobre maracatu, aprendendo, escutando os mais velhos, e também fazendo com que outras pessoas possam participar também de diálogos e de rodas como essas. E também, assim, ressignificando o resguardo, né? Resguardando a história de cada nação que é existente nela, né? Com certeza, é fundamental, porque não há uma unicidade, né, entre todos os maracatus. Existem elementos que podem ser tomados como elo, mas cada grupo ele possui a sua peculiaridade, né, e isso tem que ser respeitado. Então, quando se fala em maracatu, não existe uma resposta, né, pronta, não existe uma resposta única. Se você for perguntar para cada maracatuzeiro, principalmente os antigos, cada um vai ter a sua maneira de explicar o que é maracatu. E é verdade, né? Porque é a sua verdade, é o que você ama fazer, é o que você gosta de mostrar. Então, aquela verdade ela tem que estar também conosco. Né? Então, como nós também vamos criar, né, simbologias, sentidos, claro, mantendo esse fio, né, mantendo essa veia, né, da tradição, né, mas que ela vai sendo modificada ao longo do tempo. Da mesma forma que o maracatu, lá no século XVIII, não era igual ao do século XX, de forma e o que hoje não é igual ao que era feito, por exemplo, por Santa, por Madalena, sabe? Então, acho que a magia é exatamente essa. É a paixão, o amor e a intencionalidade de manter a coisa viva. Né? Eu acho que o magnífico do maracatu é isso, é a gente compartilhar esse ethos, né? Essa nossa irmandade, essa nossa comunidade. Acho isso muito, muito importante. E que, né, sobreviva
para sempre. Que seja vida longa. Vanessa, você como presidente, né, de um centro cultural que está sitiado na comunidade aqui da Campina do Barreto, fala um pouco do processo de maracatuzação, dessa relação comunidade e continuidade aqui. Primeiramente, é um prazer estar com Rafaela, detentora de Maracatunação Caminho de Estrela, né, que eu conheço há mais de 15 anos. Né, e esse nosso grande projeto do TV Cambinda, que ele ultrapassa o Caminho de Estrela, né, e como a gente também quer ultrapassar muitas outras coisas que vêm pela frente, mas não ultrapassar passando por cima das pessoas, mas ultrapassar o racismo, sim, a homofobia, né, a xenofobia, todas as mazelas sociais que cruzam os caminhos das pessoas que também estão na comunidade e também são detentoras das manifestações. No nosso caso, Maracatunação. Né? É um prazer estar com o Walter, que é Valtinho, também conheço há muitos anos, e também com Fábio Sotero, que também é meu amigo e conheço também há muitos anos, e é um grande prazer sempre. Né? Então, o maracatu ele é feito pelas pessoas que estão ali na comunidade, na periferia, na favela, nas quebradas, né? E é feito todo dia. Por que é feito todo dia? As pessoas que fazem o maracatunação, elas não conseguem fazer um maracatu como a classe média faz, ou a classe que está acima da média, né, professor? Que não é burguesia, né? Ultrapassou, são super, hiper mais do que burgueses, né? Ou seja, não fazem maracatunação, não fazem maracatu como a classe média, como a burguesia, que fazem maracatu como terapia. A gente não faz maracatu como terapia. A gente faz maracatu porque a gente ama fazer maracatu. A gente respira o oxigênio, é maracatu. É tocar, é brincar, é costurar, é sentar, é conversar com os mais velhos, é aprender com os mais novos. Né? E isso tudo a gente dá caminhamento à nossa história. Porque o repasse está aí. Né? O repasse dos saberes, dos fazeres está ali. Aprende com os mais novos, né? Cultiva, escuta, né? Vai para a sabedoria dos mais velhos, zela pelo sagrado. Né? E todo maracatunação, mesmo sendo diferente um do outro, né? Ele possui esses vínculos que são semelhantes, pois eles estão centralizados ali nas comunidades negras, né? nas favelas, né? E estão se aquilombando nesses espaços. Eles são quilombos urbanos. Né? E cada um tem seu modo de trabalhar. Né? Um tem um perfil mais carnavalesco, outro tem um perfil mais festivo, ou outro tem um perfil que puxe para um lado mais social, educativo, mas todos têm em si esse grande compromisso e que deve ser levado para a próxima geração, que é cuidar e zelar dessas pessoas, porque sem as pessoas você não tem quem faça o maracatu. Não tem quem costure, não tem quem toque, não tem quem borde, não tem quem pense uma toada, não tem as mães, não tem os pais para acompanhar os filhos. Não é? Até porque assim é que se é o aquilombamento dentro de uma maracatunação. Porque você tem dentro do maracatunação um aquilombamento e tem o aquilombamento do maracatunação para com suas comunidades. Que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas isso é uma coisa muito importante, porque se o maracatu no seio dele não tiver organizado, ele não consegue ter uma comunicação com a comunidade para fazer com que esse processo perdure por mais tempo. Senão o maracatu para, e a gente utiliza o termo que a gente, maracatuzeiro, utiliza muito, que é o maracatu vai para um museu, né? Sim. Ou seja, muitos vão para o museu, mas estão ali há muitos anos parados, né? Não tem mais as pessoas antigas que faziam aquele maracatu, né? Não tem quem deu continuidade, né? E é um processo. Né? Então, nós somos muito novos para outros maracatuzeiros, né? A gente, acho que o quê? 15 anos, 20 anos já está nessa linha, né, Valtinho? Nessa caminhada, né? Mais ou menos isso. Também não somos jovens demais, mas a gente entende e chega para os mais novos que diz, olha, você está chegando agora, a gente vai aprender com você, mas você precisa aprender com os que
cá estavam antes, porque é um processo, né? E a gente sabe que todo dia o maracatu ele é ressignificado, ele passa por processo, ou seja, o Cambinho de Estrela, por exemplo, tem um sotaque próprio dele. Como é que a gente vai fazer para cultivar esse sotaque próprio, né? O mestre e o contramestre vão falar nas próximas entrevistas. Sim. Mas como fazer para cultivar esse processo para que ele não se perca, não é? Isso é muito importante. E dentro desse processo é onde estão os saberes que só o Cambinho de Estrela tem. Isso não nos faz melhor ou pior do que outra nação. Ao contrário, eu estou sentada ao lado de duas grandes nações e pessoas que eu respeito muito, assim como outras, que eu acredito que a construção em conjunto é que faz a gente prosseguir e, principalmente, a gente resistir e existir. Verdade. E existir e resistir, porque quem faz maracatu, quem está na comunidade, quem está suando, quem está ali, olha, todo santo dia sabe do que eu estou falando. Maracatu não é brincadeira. Né? O pessoal fala, brincante. Não, a gente não é brincante, a gente é detentor. É verdade. A gente faz o maracatu, e maracatu não é brinquedo. O maracatu é feito por pessoas e é uma coisa com muita e de muita responsabilidade. Entendeu? Mais alguma coisa? Queres falar mais? Tu fala que só já terminasse, foi?